Nessa videoaula, nós vamos aprender a trabalhar com o sumário. O sumário é um elemento pré-textual, ou seja, ele precisa vir antes do nosso texto, certo? E também é um elemento obrigatório num documento oficial, como um contrato, como uma proposta comercial ou ainda como um documento acadêmico. Existe mais uma forma que eu posso utilizar para inserir um sumário no documento, certo? Aqui nesse nosso documento que nós estamos utilizando para efetuar os exercícios, nós temos realmente poucos dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir alguns títulos adicionais aqui para que nós possamos criar posteriormente o nosso sumário automático, ok? Então, eu coloquei esse título aqui, vou colocar mais outro título antes aqui da nossa tabela. Aqui, ó, antes dessa forma, eu vou inserir uma quebra de página para que ela não fique sobrepondo o rodapé, tá? Então, aqui na guia inserir, vou usar a quebra de página. Agora sim, e vou colocar um título também aqui. E pronto, tá? Então, criei alguns títulos no nosso documento somente para que nós possamos trabalhar com o nosso sumário. O sumário sempre utiliza como base os títulos e subtítulos do documento que a gente criou, tá? Então, por isso que é importante eu ter essa estrutura, ok? E para que eu possa definir quais que são os níveis que eu quero que apareçam nesse meu sumário, tá? Eu tenho duas formas. Primeiro, posso selecionar os títulos do meu documento e ir atribuindo para cada título qual que é o nível do tópico correspondente. E como eu faço isso? É simples, eu seleciono o título que eu desejo, venho aqui na guia página inicial e aqui dentro do grupo parágrafo, clicando nessa setinha diagonal, eu vou encontrar a opção de definição do nível de tópico. Então, por default, todos os níveis são de corpo de texto, né? Mas eu posso selecionar nessa setinha qual é o nível desejado, tá? Normalmente, o meu título principal vai ser o nível 1, e aí eu vou distribuindo os demais níveis conforme os subtítulos e tópicos que eu tenho no meu documento, certo? Então, vejam, vou clicar aqui, nível 1, vou clicar em OK. E vejo que a partir desse momento eu percebo uma pequena marcaçãozinha aqui ao lado, tá? Significa o quê? Significa que agora isso é um tópico. Eu posso recolher ele, olha só, sumiu todo o meu documento, ou posso expandi-lo, certo? É para isso que serve essa pequena marcação, ok? Bom, eu vou descer um pouquinho mais, aqui eu tenho a palavra fórmulas. Então, eu vou fazer a mesma operação, eu posso selecionar ela com 2 cliques do mouse e vir aqui e definir qual é o nível do tópico, tá? Bom, note que isso é um pouco trabalhoso de se fazer, porque toda vez eu vou ter que me posicionar aqui no grupo parágrafo, clicar na setinha diagonal, porque esse recurso não está disponível aqui para nós, tá? Eu tenho uma forma de otimizar isso? Tenho. Como? Vindo aqui na minha barra de ferramentas de acesso rápido e acrescentando esse recurso que eu preciso, tá? Então, vou clicar aqui nessa setinha, vou vir aqui embaixo em mais comandos. Aqui em cima eu vou selecionar todos os comandos, certo? Vou clicar em qualquer um deles aqui só para me posicionar e vou clicar na letra N, porque o que eu quero acrescentar aqui é o nível de tópico, está aqui, ó.
Então, encontrei o nível do tópico, selecionei ele, vou clicar em adicionar, tá? Ele já apareceu aqui ao lado direito, então vou clicar em OK. E a partir desse momento, ele vai aparecer aqui para mim. Então, vejo que aqui, ó, selecionei já a palavra que eu quero, fica muito mais fácil de vir aqui e definir qual é o nível que eu desejo, tá? Ah, esse aqui é nível 2, é o 3 e assim por diante. Bom, outro detalhe é que é o seguinte, quando eu seleciono a palavra, normalmente o Word seleciona uma posição a mais, como a gente pode ver, olha só. Tá? Bom, essa posição a mais vai fazer diferença quando eu criar o meu sumário. Por quê? Porque, na verdade, ele está pegando aqui junto a marca de parágrafo, tá? Que define que o resto que eu tenho aqui embaixo também pertence a esse parágrafo, certo? Então, quando eu seleciono a palavra usando os 2 cliques do mouse ou mesmo usando a operação de arrastar do mouse, tá? Eu tenho que cuidar para não selecionar esse caractere adicional. Eu vou clicar aqui no sinalizador das marcas para a gente perceber, olha só, tá? Então, vejo que se essa marca de parágrafo tiver selecionado, ele vai considerar também o que eu tiver aqui embaixo. Então, cuidado com isso. Como é que a gente faz, então? Ou vem aqui com o mouse, né, até a última letra, o que é uma operação bem difícil de coordenar, né, arrastando o mouse. Ou então, eu seleciono e depois uso a tecla Shift pressionada e a setinha para o lado esquerdo para diminuir uma posição. Agora sim, eu peguei somente a palavra que eu desejo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou definir o nível do tópico, vou colocar nível 2, tá? Vou vir aqui para esse outro título, vou fazer a mesma coisa. Então, vejo, selecionei tudo, ele selecionou um caractere adicional, eu vou pressionar o Shift, setinha para a esquerda para diminuir. E vou vir aqui e vou colocar esse aqui como nível 2 também, tá? Bom, a outra forma que eu tenho para definir quais são os níveis de tópico que eu desejo, tá? É utilizando aqui os títulos desse grupo que se chama estilos, tá? Então, vejam, eu vou desfazer essas últimas ações aqui. Pronto, tirei todos os níveis de tópico, certo? E como que eu posso utilizar os estilos para me auxiliar neste momento? É simples. Vou selecionar aqui esse título e venho aqui nos estilos e vou atribuir o título 1, tá? Então, está aqui. Vou ir para o próximo título, vou marcar e vou selecionar título 2. Esse aqui, vou selecionar título 3. Aliás, título 2, desculpa, tá? E vou continuar aqui. Também eu quero que seja título 2. Este aqui, né? Como ele é uma forma diferente de visualização dos dados que eu tenho aqui em cima, eu vou querer que seja um subtópico desse nível anterior, tá? Então, vou marcar ele aqui e vou selecionar título 3, ok? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Então, tô utilizando os 3 cliques com o mouse para selecionar, né, toda a frase que eu desejo. Essa aqui vou colocar também como título 2. Título 2. E pronto. Cheguei ao final do meu documento. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Já está pronto, agora é só inserir o sumário. Como que eu faço isso? Vejam, o sumário ele tem que ser depois da minha folha de rosto, tá? Normalmente o sumário é anterior ao meu texto, ok? Então, aqui no meu texto, vejo que eu não tenho espaço algum, né? Antes aqui antes do meu título. O que eu vou fazer, então? Eu vou dar um Enter aqui, tá? Vou voltar nessa linha de cima, notem que ela está com um nível de tópico. Eu vou tirar esse nível de tópico daqui. Como? Vou vir aqui
e vou selecionar corpo de texto, tá? E aqui no título, ó, vejo que está com o nível 1, tá? Não mudou nada. Bom, então vamos posicionar nessa primeira linha que nós adicionamos e vou clicar aqui na guia inserir e inserir uma quebra de página, tá? Vou voltar aqui na página inicial para ativar as marcas do documento e antes dessa quebra de página, então, eu dei mais um Enter aqui, né? Vamos posicionar na linha acima e agora sim vou inserir o meu sumário automático, tá? Então, é só vir aqui na guia referências e utilizar essa primeira opção. Notem que nós temos 3 modelos de sumário. Esses 2 primeiros eu vou utilizar quando eu definir os meus níveis de tópico, tá? Então, eles diferem somente pouca coisa com relação à formatação. E essa terceira opção é quando eu quero inserir um sumário manualmente, tá? Vou clicar aqui na primeira opção e está aqui o nosso sumário automático, tá? Vou vir aqui na página inicial e tirar as quebras, tá? Então, vejo, aqui eu tenho o primeiro título, que seria o nível 1. Vejo que ele fica, né, no primeiro nível e todos os demais títulos ficam abaixo dele, tá? Este aqui, como a gente definiu como nível 3, a gente pode perceber que ele está abaixo do nível anterior, certo?